Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O Jornal Diário de Suzano comemora no próximo dia 3, 6 décadas de fundação. Estamos hoje na 11ª semana de entrevistas com os profissionais do Diário de Suzano que passaram e fizeram a história aqui do jornal. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou, se você preferir, deixe a sua mensagem aí na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos hoje a honra e a satisfação de receber o jornalista, professor, escritor, radialista, meu professor na Universidade de Mogi das Cruzes, Nivaldo Marangoni, que gentilmente aceitou aqui o nosso convite para estar aqui falando um pouco da trajetória dele aqui no Diário de Suzano e falar um pouco da trajetória de vida dele no jornalismo. Professor Nivaldo, muito obrigado pela sua presença, ter aceitado o nosso convite para estar aqui no DS 60 anos. E eu queria que a gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu agradeço o convite e principalmente quero registrar a minha satisfação de estar aqui e por um motivo que nos orgulha muito, saber que que temos mais um veículo de comunicação vivo e completando 60 anos. Não é fácil essa longevidade chegar a tanto e com tantos serviços prestados. Eu começo a imaginar o que seria de Suzano e região se não fosse um veículo de comunicação como foi o saudoso comarca, ou a comarca de Suzano, que eu lembro muito da comarca e que ficou e que progrediu e hoje é o Diário de Suzano com tantos bons serviços prestados à comunidade regional. Fico muito contente com o convite, agradecido e faria tudo para estar aqui, se for possível, contribuir com alguma coisa, alguma opinião, falar um pouquinho da história que nós vivemos aqui em Suzano e Mogi das Cruzes, sempre acompanhando também o Diário de Suzano. Tá certo. Professor, o senhor vai ver que eu estou olhando para o senhor e olhando para o celular aqui, que algumas pessoas mandam mensagem, né, e fazem perguntas e eu vou repassando aqui na medida do possível aqui. Professor, a gente sempre começa do início. Eu queria que o senhor contasse um pouco para o nosso internauta como que foi a sua trajetória aqui no Diário de Suzano. Se o senhor lembrar o ano, pode falar quando o senhor iniciou aqui no Diário de Suzano, para o nosso internauta se situar aqui na nossa história. Na verdade, Edgar, eu no Diário de Suzano, eu não trabalhei, não tenho muito tempo. O Diário de Suzano a gente acompanhou, logicamente, muito mais como leitor, mas leitor assim de pegar o jornal de manhã e ver o que tem, tudo para poder, porque eu trabalhava aqui mais em Mogi das Cruzes e sempre morei em Mogi. Hoje moro em São José dos Campos. E o tempo que eu trabalhei aqui no Diário de Suzano foi em 85, 86, 87, quando eu trabalhava também na Câmara Municipal e a gente era assessor de imprensa e a gente também prestava serviço aqui para o Diário de Suzano, com muito prazer, com muito carinho. E nós tínhamos uma assessoria muito importante, que aliás foi a mesma assessoria que me levou para Mogi, para o Diário de Mogi, onde eu vivi a maior parte da minha vida profissionalmente aqui na região, que foi o Ramon Ruiz Lopes Filho, que infelizmente nos deixou há pouco tempo aí, e ele trabalhou sempre aqui, muito tempo aqui, e também lá. Então, a gente tinha muito relacionamento, e graças a esse convite dele, e também do Otavinho, que nos recebeu tão bem aqui naquela oportunidade, a gente de alguma forma passou por aqui, mas na verdade era um colaborador que deu muito orgulho para a gente. O senhor conheceu então o seu Tadeu, o fundador do jornal. O seu Tadeu, nossa. Como é que era o seu Tadeu? Olha, quando eu leio alguma coisa, eu fico assim, eu começo a imaginar situações. E eu volto um pouquinho ainda quando ele foi vereador aqui em Suzano, porque se eu não me engano ele participou também do movimento de emancipação do distrito de Suzano. Primeiro presidente da Câmara. Primeiro presidente da Câmara. Então, o senhor imagina? Imaginemos aquela época, o seu Tadeu, dono do jornal, fazendo o jornal, e o quanto era difícil para ele, e ele conseguiu formou o time dele, e que está aí até hoje, saindo gente, entrando gente, e vocês estão dando conta muito bem do recado, agora com a tecnologia, com tudo de novo que aconteceu nesse tempo, mas eu traço sempre esse paralelo como forma de reconhecimento
aos outros profissionais, ou aos profissionais que enfrentaram o tempo. Inclusive, eu tenho edições do jornal Comarca, se eu não me engano, em linotipo, em linotipo sim, mas antes, até em, como é que chama aquele? Impresso. Era aquele que você passa, oh meu Deus do céu, é um AVC fazendo efeito aí, viu? É um tipo de publicação, era bem rudimentar mesmo, mas era um jornal com todas as notícias, com decretos, com tudo aquilo que você olha hoje e fala, gente, era assim, mas era o jornal já, estou falando aí de... Na chapa, você fala? Não era na chapa, era aquele que você... Estilo mimeógrafo. Era estilo mimeógrafo, eu não sei se era mimeógrafo ainda, mas eu imagino porque é pelo tipo do jornal. Eu ia trazer, mas infelizmente eu não estava em casa de manhã. Mas olha, esse prazer, quando você fala do seu Otavinho, eu começo a imaginar o seu Otávio, como que aquele povo fazia para enfrentar as adversidades de uma imprensa que naquele tempo tinha um lado moderno já. A concorrência que já tinha era pequena aqui em termos de Suzano, mas sempre teve a concorrência com Mogi das Cruzes, né? E a gente via, acompanhava e falava, ó, aquilo ali vai embora, e foi embora mesmo. Tá aí, ó, vocês estão vivos e com certeza a comunidade de Suzano, ela, além de respeitar, ela reconhece os méritos de quem, na verdade, devia ter 2, 3 repórteres, devia ter um fotógrafo, devia ter uma ou outra máquina fotográfica ali que um ou dois utilizava, porque não era fácil. Eu não vou nem falar politicamente, né? Como que foi enfrentar as brigas, porque as brigas políticas nas cidades pequenas, que eram pequenas, hoje quando eu venho a Suzano hoje, eu não achei onde que é o prédio da prefeitura. Eu lembro quando ficou a primeira estaca aqui da prefeitura, bem antes da inauguração, quando o Firmino estava aqui falando que ia fazer isso, velho é louco, fazer um prédio desse tamanho, e a gente percebe que parece que estava certo, que hoje já está sendo bem utilizado, né? E por falar em Firmino, o senhor trouxe umas fotos aqui que a gente vai mostrar para o nosso internauta, do tempo que o senhor estava por aqui, né, também, né? Um pouquinho antes, né? Essa aqui é um pouquinho antes, ó. Inclusive, essa aqui acho que é dos anos 70, que o telespectador vai ver aí, ó, o Isaac Ogimi, que foi presidente da Câmara, o capitão Expedito, que virou, acho que, coronel, numa campanha de vacinação. Um gesto muito bonito. Levanta mais um pouquinho. Que eles, para você ver que a autoridade naquele tempo, ela incentivava a participação de campanhas coletivas e principalmente de vacinação, quando o político, o prefeito, o governador participavam ativamente de uma campanha como essa, a gente percebe que o povo ia atrás, porque dava o exemplo, né? Era o exemplo. Quase igual hoje, né? Quase igual hoje em dia. Mas, ó, são sinais dos tempos. Eu queria que o senhor falasse dessa foto também. Ainda está o Firmino aqui, o prefeito Firmino. Ó, o Firmino aqui, ele está ao lado do ex-secretário, ex-deputado federal Rafael Baldac, do ex-governador Paulo Egídio Martins e do presidente Ernesto Geisel. Pessoas importantes aí que exerceram cargos importantes. O presidente Geisel, que foi o segundo presidente militar, né? E o Baldac era uma espécie de secretário e governador, porque ele decidia mesmo. Era um cara, parece que um bom secretário, pelo que o povo falava dele aí no interior. E as fotografias dão muita saudade, porque essa fotografia, o Firmino me deu essa fotografia, ele não emprestou, porque fotografia é difícil quando se impressa. Quando eu escrevi o livro da história do Firmino, que era a vida política dele aqui na cidade, que foi muito bom ter feito aquilo lá, porque a gente trouxe um lado que muita gente em Suzano não conhecia, e muito menos essa geração, não essa de hoje, mas a de ontem, anteontem, já não lembra mais de como era, porque esse senhor foi um fenômeno. Foi 3 vezes prefeito, né? Foi 2 vezes vereador, e ele era aquele cara que, com a simplicidade dele, chegou onde chegou, ou seja, se eleger 3 vezes prefeito. Se foi bom prefeito ou não, eu não sei, não vou falar aqui, porque eu não vivi a época dele prefeito nas 2 primeiras. A terceira eu acompanhei bem de perto, inclusive assessorando ele na imprensa no último ano, e ele era um líder com um estilo político, que é o mesmo estilo que deu ao Jânio Quadros o poderio político de se eleger vereador, governador de estado e presidente da República. Era um estilo que a comunidade gostava, e tanto é que o elegeu 3 vezes. Mas também foi o político
que no fim da carreira ele tentou se eleger vereador, acho que há umas 3 ou 4 eleições atrás aí, há umas 3 eleições, ele não conseguiu se eleger vereador. Ou seja, faltou, não teve 500 votos, 1.000 votos, mas já teve 40, 50 mil votos naquele tempo lá atrás. A Alana Camargo está mandando uma mensagem aqui. Boa tarde, jornalista ligado, Nivaldo Marangoni, prazer em rever. Alana Camargo. Ô, Lana, prazer em rever. Prazer falar contigo. E a última vez que eu vi a Lana foi no encontro de jornalistas lá em Mogi das Cruzes. Aliás, estávamos lá com vários jornalistas da nossa época aí. E não teve esse ano, e no ano passado também não teve, mas também não poderia ter, né? Por conta da pandemia. Mas, Lana, um abraço apertado, parabéns para você, que também enfrentou muita coisa aí na imprensa regional e continua, parece que em evidência aí. Esteve aqui também, a Lana esteve aqui, trabalhou aqui, esteve aqui também dando entrevista. Professor, a gente também tenta falar um pouco da trajetória dos convidados que passam aqui pelo Diário de Suzano. Vamos contar um pouco então da sua trajetória. Eu sei que o senhor começou na Rádio Marabá, estou errado ou não? Certíssimo. Então eu queria que o senhor destrinchasse essa carreira aí. A Marabá foi quando eu cheguei aqui, quando eu era aluno de comunicação. Lembrando que, só para o nosso cenário, que o senhor nasceu na cidade de Mariápolis, né? Mariápolis. Mas sempre viveu em Pacaembu. Em Pacaembu, lá na região de Adamantina. Mariápolis, né? E meus parentes ainda moram lá e é aquela cidadezinha que a gente gosta demais. Tem 3 mil habitantes? Tem? Pacaembu tem 12 mil, 13 Mariápolis mil. Tem Mariápolis tem 6 mil habitantes, 7 mil. E a minha trajetória foi de serviço do alto-falante da igreja da minha cidade, depois na Rádio Difusora de Lucélia, e depois aqui vim para estudar, para fazer jornalismo. Eu vim do interior com o intuito de fazer jornalismo e acabei passando o vestibular em 76, finalzinho. 77 fiz a UMC primeiro ano, 78, 79, e em 80, eu estava entrando em 81, eu me registrei na Universidade de Mogi, só que até isso aí foi uma trajetória longa em São Paulo, trabalhando ali com todo tipo de serviço que você imaginar, lá no interior também, de sorveteiro a engraxate, a entregador de jornal, na roça também, com muito prazer mesmo, e isso tudo é que dá muito valor à trajetória, porque é aquilo que a gente fez com muito carinho e acreditando que teria um futuro. E eu falava isso, discursava isso, você é uma testemunha, e esse futuro chegou. Para mim chegou e já está quase passando. Mas nós não sabemos o que vem daqui a pouquinho aí. Mas eu continuo tentando ficar em evidência, e na OMC eu fiquei 37 anos e meio. E saí há 1 ano e meio, 2 anos, com muito prazer. E nessa minha trajetória, eu passei também pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, trabalhei lá na TV Globo 15 anos, agora de 99 a... Vale do Paraíba e a TV Vanguarda também. Que é a Vanguarda hoje. É a Vanguarda de hoje, né? Hoje é a Vanguarda, era a Globo. E nesse tempo todo, na rádio, o gostoso é que na rádio Diário de Mogi, que era do mesmo grupo do Diário, eu acabei chegando a diretor, mas o que eu gostava mais era quando eu fazia reportagem policial, narrava o jogo, ou era repórter de campo, ou era repórter de campo da rádio e repórter do Diário de Mogi, daquele jogo que a gente fazia. Então, chegava na segunda-feira, ia escrever o texto, ia fazer o comentário para a rádio e comentar o jogo. Então, era tudo com carinho, nunca discutimos salário por isso, porque o salário nosso era o seguinte, entrou 50 mil cruzeiros novos, ou velhos, não sei, de comissão para esse jogo feito entre União e São José, União e Cruzeiro, União e a União de Araras. E então entrou 50 mil cruzeiros, que era R$500 hoje mais ou menos, dividia em 5 ou 6 da equipe no final do mês. Então, não era por aqueles 50, 60 reais que entrava, era o prazer de você estar aprendendo, que foi uma escola permanente. Então você estava no rádio aprendendo a ouvir, conversar, no jornal aprendendo a escrever o comentário ou fazer a notícia, e fazendo a reportagem de campo, com detalhe de lance, entendendo as regras, tentando jogar para o ouvinte o calor de uma partida de futebol, não mostrando a paixão, que é aquilo que a gente prega no jornalismo, e que infelizmente não são todos que adquirem essa forma, que você não vai vestir a camisa nunca. Mas como você não vestia a camisa de um jogo? Por exemplo, o Guaratinguetá nós fizemos uma vez, e já estava na Globo, jogando a seleção brasileira e a seleção da Argentina, lá no ginásio em Guaratinguetá. Como que você vai ficar neutro vendo a Argentina bater em vocês ali dentro? E o ginásio todo,
E você, como é que você vai traduzir aquela paixão argentina para o telespectador do Vale do Paraíba? Uhum. É muito complicado, mas ali a gente aprendia, porque eu me orgulho muito de ter tido a escola, primeiramente da UMC. A UMC, quando tinha um time lá, que você também pegou um time muito bom lá. Você pegou um tempo, você já está com 20 anos, sai lá, né? 20 anos formado? Eu sou da turma de 96. Então, eu fiquei 35. Então, olha só, como mudou. Eu peguei a escola da UMC e peguei a escola do Estadão, onde eu fui correspondente durante muitos anos, tanto lá em Pacaembu como em Ferraz de Vasconcelos, onde eu trabalhava de bancário, mas saía no almoço para pegar notícia e passar para a rádio e redigir como nota lá para o Estadão. Quando tinha uma notícia que, quando o Estadão tinha uma página regional, que era uma página de respeito, que tinha uma página e meia de notícias do interior de São Paulo. Você imagina? Eu lembro o senhor no Vale, na TV Vanguarda, dando aquelas notícias de manhã, logo cedo, né? No Bom Dia São Paulo. Bom Dia São Paulo, né? Era o que mais rendia. Quanto tempo o senhor ficou na Globo? Eu fiquei 14 anos. 14 anos na Globo. 14 anos. Fiquei de 89 a 99, 2000. E era ao vivo, né? Dava os flashes ao vivo. Algumas não eram ao vivo, mas a verdade é que lá na Globo, como qualquer outro lugar, e aquele tempo nosso era mais enfático isso, nós tínhamos até uma árvore em frente à televisão, que o pessoal falava, olha o pinheirinho, já estava amarelado, tanto o refletor queimar. Às vezes chamava, a gente não falava que não era ao vivo, mas também nós não enfatizávamos que era de maneira alguma. Aqui agora, vamos na Tamoios. Quando era da Tamoios, porque não era toda emissora do interior da Globo que tinha unidade móvel. Uhum. Ela inaugurou a televisão daí uns 3 ou 4 anos só. Mas tinha muitas, 30, 40 participações. A gente fazia o ao vivo, porque, Edgar, você não tem ideia. Só quem esteve lá na televisão, que a hora que alguém fala, você vai entrar no link agora, você está no Bom Dia São Paulo. Coloca na cabeça, que você não está falando com o Vale do Paraíba. Uhum. Então, para você contextualizar a notícia, generalizar ela, que é a notícia para o Brasil inteiro. Porque às vezes vazava para o jornal, para o Bom Dia Brasil. Então, você estava falando de São José, você fala aqui no Vale, não pode tratar o paroquial, sabe? Você tem que colocar no âmbito nacional, só que você está falando para 12 milhões de pessoas. Você não está falando para os seus 800 mil, 1 milhão de pessoas do Vale. Então, você está falando para 12 milhões do estado de São Paulo, para Minas, às vezes vai na Rebarba da Bahia, está indo direto para o Rio Grande do Norte. Naqueles acordos quando tinha os links lá, que era em rede, né? Aquele tipo de coisa que derrubou, lembra do ministro Recupero, que ele, antes de começar o programa, ele estava conversando aqui no estúdio lá com o Carlos Monfort, em Brasília, no estúdio da Globo, estava com o ex-ministro Rubens Recupero, lembra? Eu lembro. Eles conversando, e era aquela crise de Lula lá. Eu sei que ele falou uma besteira. Vazou o áudio dele, né? E vazou o áudio, eu lembro, que no mesmo instante já estava rodando o mundo, o Brasil inteiro, ele falando mal. Ou seja, dançou o ministro. Só que como castigo de ser ministro que ele ganhou um cargo no ministério, ministro do Brasil, dos exteriores, foi para Roma. Você imagina o castigo, né? Professor, assim, claro, o senhor ficou bastante tempo na TV, vamos falar depois de rádio também, o senhor também trabalhou bastante tempo no rádio. Matéria que marcou, assim, que o senhor lembra que, por exemplo, a Globo, vamos citar a Globo, o senhor fez uma matéria marcante que o senhor não esquece. Eu falei, puxa, essa matéria aí foi impressionante. Está viva na minha cabeça, toda vez que e essa pergunta sempre sai e eu não tenho receio nenhum de perguntar. Você imagina levar um filho de 8 meses no hospital e um médico quebrar os 2 braços e uma perna dele com murro de pancada. Nossa. Desculpa. Eu consegui, via fontes que eu tinha de um delegado amigo, que ele falou, Marangoni, um passarinho sentou aqui na minha janela agora e falou que lá era na Unital, lá em Taubaté, numa faculdade, que eu também lecionei com muito prazer lá, assim como a UMC, como a Brás Cubas, como a FACAMP, como a FAADS. Cheguei lá, tinha essa pessoa, com o delegado com o inquérito já aberto, com essas fotos da criança, com os 2 braços engessados quebrados, uma perna e um olho roxo com esparadrapo. Ou seja, um estudante de medicina do penúltimo ano, ele simplesmente agrediu a criança que estava num quarto. E uma enfermeira, coisa rara de acontecer,
ela, passando pelo corredor, ouviu um choro, olhou pela janelinha, não sei se ela abriu a porta, ela viu e viu o médico agredindo a criança. Ela viu aquilo ali, não se conformou e saiu chorando, gritando, e foi lá para quem estava de plantão e já deu polícia. E registrou. E naquela fase que eu peguei essa informação, ninguém tinha dado nenhuma vírgula, nenhuma linha de nada, nem um minuto e nada, nunca. Aí eu peguei aquilo ali, passei a noite, pegando matéria para a televisão nosso local. Quando deu meia-noite, eu tinha o material já, o cinegrafista todo orientado de pegar, e porque o cara já tinha sido detido e já estava lá, tinha imagem dele de fora, de alguma forma. Eu peguei aquele material às 2h da manhã, peguei o carro meu e fui para São Paulo editar com o Carlos Tramontina lá na Globo, lá na madrugada, para colocar no ar às 7 horas, que era o Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, o SPTV, era Bom Dia São Paulo. E ficamos lá no estúdio, inclusive foi a primeira vez que eu fiz isso, que nós estamos fazendo aqui, foi feito lá, ao vivo. Essa foi uma das principais. Mas agora, matéria de 1, 2, 15, 20, 25 mortos, você não tem todo dia no jornal, nem numa rádio, nem na TV. E eu tenho lá várias gravadas de acidentes de ônibus, a Dutra. A Dutra é a maior fonte de notícia que nós tivemos em todos os tempos, em qualquer lugar, porque era a mais violenta, é a mais movimentada, é tudo que você imagina. Também 2 milhões de carros quase por dia indo e vindo, como é que você vai... Isso eu trabalhava lá perto, né? Então, não, e a TV era no shopping ao lado da Dutra. E aliás foi feito estrategicamente para isso ali mesmo. Aliás, é até hoje. Sim. Compraram um prédio novo lá na Serra, tudo, mas a TV ainda dentro do shopping, a 10, 15 metros da Via Dutra. E tem tantas histórias que marcaram. Por exemplo, eu tenho alguma coisa contra... É a síndrome do número 5. Eu fiz uma série de reportagens, sem querer, de 5, um que o pai, o japonês, deu um problema mental lá, ele chegou em casa, matou um cachorro com a coronha do revólver, matou o cachorro. Antes ele tinha escrito uma carta para deixar para o vizinho. Aí ele foi para o quarto, deu 2 tiros na esposa, matou a esposa. Aí ele foi num quarto, matou 2 filhos, um tiro também. Foi no outro quarto, matou a filha, mocinha já, 18, 19 anos. Aí ele pegou, foi para a sala, sentou-se, descarregou o revólver. Descarregou, não deu um tiro, acho que não deu mais, né? Se matou. Então, 5 mortos ali, e nós vimos lá, porque nós pegamos, era um plantão nosso. E aquele caso do Gustavo Pissardi, que você deve conhecer também, aquele que matou os pais, que era funcionário da GM, que matou o pai, a mãe, depois foi e a irmã, e foi para a Americana, matou a avó e o avô, voltou para casa, pegou algumas coisas, pegou a namorada e foi para Caraguá, ficou lá, e no final de semana voltou. E nós fomos fazer isso também lá. E tem mais outro caso de 5 mortes também, assim que... As matérias policiais sempre... Nossa, a gente nunca esquece, né? Não, não esqueço, e outra, está tudo arquivadinho lá e guardadinho, que esse é... Ó, o Silvio Carvalho, né? Silvio mandou mensagem aqui, ó, grande jornalista e radialista Anivaldo Marangoni, conhece muito de política regional, deu uma força importante no início do jornal Notícias de Poá, abraço a vocês, né? Olha, o Silvio... E aqui, só para completar mais uma mensagem, a Cristina Gomes, né, professora, que saudades das suas aulas. Oh, muito obrigado, Cristina. Eu também lembro de vocês muito, e lembro inclusive quando vocês voltaram à universidade, depois de formados, e dando uma grande contribuição, participando, avaliando o projeto dos nossos alunos, que isso foi muito importante. Foi muito orgulho. Agora, sobre o Silvio, eu tenho uma paixão por esse homem, sabe? Profissionalmente, lógico, profissionalmente falando, é uma pessoa ímpar. É um profissional competente. Ele tocou o jornal dele durante muitos anos, ali era um baluarte, sabe? E ele colaborou muito. O que eu fiz para ele foi aquilo que alguém algum dia deve ter feito para mim. Ele precisava de alguém para ajudar no jornal lá, legalmente falando, alguém que estava formado. Eu não olhei, nem quis saber o que ele escreveu, eu assinei, vamos embora. Assumimos lá e ficamos, nem sei quanto tempo foi. Saiu também como diretor responsável lá, porque eu sabia que estava assinando para um competente que sabia o que é ser jornalismo, o que é ser jornalista e o que é responsabilidade social do jornalista, que não é sentar e fazer a matéria ou simplesmente reproduzir um release do jeito que ele está vindo lá da fonte. O Silvio é um profissional na essência da palavra, sabe? Um ótimo fotógrafo, um ótimo cinegrafista
E eu tenho muito respeito por você, viu, Silvio? Você não imagina. É isso E aí, eu faço professor. questão de falar isso sempre que posso. E obrigado pela oportunidade. Um abraço para o Silvio e para a Cristina também, que mandou mensagem. Cristina, saudade imensa, viu? Ô, professor, vamos falar um pouco de rádio, então. A gente está caminhando aqui já para metade aqui do nosso tempo. Vamos falar de rádio. Queria que o senhor falasse da paixão que o senhor tem pelo... Depois a gente fala dos livros também, alguns que o senhor publicou. Da Rádio Marabá. Queria que o senhor falasse aí da sua trajetória na Rádio Marabá e quais rádios Olha, o senhor passou. Rádio Marabá, os senhores ouvintes, a Rádio Marabá, ela foi, acho que eu diria que, sem sombra de dúvidas, foi o grande celeiro de radialistas do estado de São Paulo. Porque ó, em 48 essa rádio estava entrando no ar, já era uma das poucas, porque em 27, 28 começaram a pipocar rádio aqui. A Rádio Marabá, ela foi aquela que tinha o transmissor lá na Ilha Marabá, que tinha que atravessar uma ponte, tipo de uma pinguelona lá, sabe? Onde estava o transmissor com as radiais na água, lá que era para propagar bem as ondas hertzianas. E na Rádio Marabá foi a grande escola de rádio e também de jornal, porque naquele tempo tinha que se fazer jornalismo de verdade. Então, muito material que era da rádio, que ia para o ar agora, ao vivo, o repórter corria lá, eles trabalhavam também no jornal. E em outros veículos da região. Mas tantos jornalistas que eu cito aqui, eu não tenho medo de falar de Roberto Monteiro, de Roberto da Silva, de Nicanor Paraguaçu, de tanta gente, do Darwin Valença, que eu faço questão de falar, porque ó, esse foi quem me recebeu quando eu fui lá com foquinha ainda, sabe, estudante de jornalismo, querendo ser jornalista, que me recebeu e que quando eu saí também estava lá, e ele continua, e o tempo já passou, já faz 20, 30, 25 anos, que a gente continua amigos, graças a Deus vivos, quando a gente tem visto aí tantos colegas que já não estão mais com a gente, colegas que nos ensinaram muito, muito mesmo, nos abriram espaço, colegas tanto diretores de jornal, como colegas de editorias, que souberam nos respeitar profissionalmente, que nunca venderam a mãe, sabe? Que nunca foram bandidos, que nunca venderam notícia, que nunca deixaram um legado que sujasse a empresa, porque aquilo que eu sempre falava, ó, quando você fala, essa Globo é um lixo, ou esse diário, ou esse DS, ou esse Diário de Mogi, esse jornal, não sei o que lá, quando você está falando no jornal, você tem que colocar na cabeça, se você falou mal, você está falando mal do dono do jornal que está há 50 anos fazendo de tudo para tocar um jornal. Ele não é milionário, ele não é um cara que está aí nadando em dinheiro. E outro, ele está dando um emprego, fazendo escola, te dando oportunidade como jornalista, recém-formado aqui no quintal do jornal, da rádio. Então, como é que eu vou ter a manha de não aceitar? E a Rádio Marabá, ela deu oportunidade, porque ó, ela era ouvida em toda a região, inclusive muitos profissionais da Marabá eram aqui de Suzano, ou moravam aqui, ou iam lá todo dia, ou moravam lá, gente que passou por aqui, gente, era muito importante. Eu quando falou que Suzano ia ter uma emissora de rádio, eu vibrei, porque falou, ó, Suzano já tem quase 70 mil habitantes, esse tempo que eu estou falando. Gente, hoje está com quantos mil habitantes Suzano mesmo? 300? Passou, né? Gente do céu, quando que eu ia imaginar isso? Cerca de Passou 300. rápido, hein? Passou rápido, porque o meu tempo de foquinha, eu estou falando de 35 anos. Olha só. Como que o senhor tá vendo, como que o senhor vê hoje essas transformações com a internet, né, no meio digital, principalmente até do rádio, né? Hoje o rádio ele é com imagem, né? Como que o senhor vê essas mudanças em relação a como que era antes e como que está hoje, assim? Olha, não dá para a gente traçar assim um paralelo, é difícil, porque não dá para imaginar. Nós estamos falando aqui com um microfone bonito, deve ser de alta impedância, bem colocadinho, ele tem vários... A gente não tinha isso. Era um microfone plantado aqui, e a rádio modesta, mas ela tinha lá seus 250 watts à noite, 1000 watts durante o dia, e chegava lá bem longe. Hoje nós estamos falando aqui, se você falar boa tarde Suzano, boa tarde Mogi, eu estou falando certamente para quem? Para o mundo. Deve ter gente em Portugal, na Indonésia. Se brincar, os passageiros da nave que está lá indo para a Lua, já pousou, lá vai pousar, se brincar, eles estão sintonizados numa emissora. Eu quero falar o seguinte, essa evolução, feliz daqueles que acompanharam.
Eu lamento muito aqueles que pararam no tempo e acharam que R$ 1.500 é um salário que me gratifica, que eu estou feliz da vida. Eu quero ganhar 10, 15 e quero 30, se puder 50. Ah, se puder ganhar 100, melhor. Vou ganhar 500 mil. Opa, estou dentro. Agora, quem se acomodou, ficou para trás. Felizmente, a gente vê muitos exemplos de gente que não ficaram, pessoas que não ficaram, e os exemplos estão aí. E os pequenos foram absorvidos de forma, inclusive, tecnicamente falando. Não estou nem falando, por exemplo, eu choro, lamento, falar o seguinte, ó, não existe a Rádio Globo de São Paulo. Quem que ia acreditar nisso, mano? Em algum momento na vida de algum profissional? Quantos profissionais não passaram por lá? Seja nos tipos, nos gêneros humorístico, jornalístico, de entretenimento. Quem que ia imaginar uma rádio chegar a um ponto de falar, ó, a partir do dia 1º e tal, a rádio não existe mais. Quem que ia jogar fora ou fechar uma frequência? Acabou, mandou todo mundo embora. E a CBN, ela está te falando, a CBN está diariamente, agora 24 horas por dia, São José dos Campos. Ou seja, vai absorvendo. É o grande comendo o pequeno ali mesmo, e o pequeno que não esperneou. Agora, quando se esperneia e consegue alternativa de escapar e continuar vivo, a gente tem que tirar o chapéu. Agora, o duro é quando morre, quando acaba, aí é difícil. Agora, naquele tempo, não tinha esse modernismo, mas tinha o espírito comunitário, profissional dentro da emissora. E eu peguei isso um pedacinho na Marabá, e depois já se transformou em Radial de Mogi, e graças a Deus eu cheguei a diretor, fazendo o quê? Mesmo como diretor que eu cheguei, eu não deixava de fazer reportagem policial, nem transmitir o futebol, nem ser repórter de campo, nunca, porque eu falava, ó, será que eu vou aprender a ficar sentado lá na minha salinha com ar refrigerado? Ou se eu for para a rua e continuar fazendo e pegar um flagrante, porque a grande fonte acaba sendo a gente mesmo lá fora, né? A gente ter o olhar para a notícia, né? Professor, eu queria falar um pouco dos seus livros. O senhor tem viajado aí, por alguns lugares do Brasil e até falar do exterior também. O senhor tem escrito uns livros institucionais, né, e biográficos também. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa... Alguns biográficos transformaram, os vídeos institucionais e biográficos transformaram em livros biográficos. Por exemplo, do empresário lá de Mogi, seu Vitório de Bello, do padre Rodolfo, do padre Molini, Vicente Molini. Esses eu acabei, o vídeo que eu fiz deles, também do Dom Emílio Pignoli, ex-bispo lá de Mogi das Cruzes. Eu fiz também o vídeo institucional, e também de um frei lá de Caçapá, do Jambeiro. A gente foi lá para a Itália e fez, e conhecemos realidades diferentes e mostramos como era a vida deles enquanto jovens, quando nasceram, quando cresceram um pouquinho, estudaram, e praticamente os três foram vítimas da Segunda Guerra Mundial. E os três pegaram pedaço da guerra e viram o fim da Guerra Mundial em 45. Então você imagina essas pessoas falando desse lugar onde estiveram, nas trincheiras, nas montanhas, a fome que passaram, refém dos alemães, sabe? Família inteiras no gelo, ao relento, sabe? A gente está lá vendo onde ele ficou, onde escondeu, vendo tudo isso e gravando e depois fazendo o vídeo e escrevendo o livro. Então isso é uma experiência que não tem como você avaliar. O que você recebe, que é um dinheiro bom, mas não é mais do que a sua experiência profissional. E também o livro que eu fiz o livro da história do rádio de Mogi, que... Os prefeitos de Mogi, né? Os prefeitos de Mogi também fizemos lá. Foi muito bom aquele lá, deu uma repercussão muito grande. E fiz também o livro do um dos melhores jogadores de beisebol do Brasil, que é o Kleber Ojima, que também aposentou já. Fiz lá da minha cidade, de Pacaembu, a história da cidade. Estou terminando agora, essa semana já terminei, está na revisão, o livro A História de Passa 20, um município de 2.100 habitantes lá de Minas Gerais, divisa com o Rio de Janeiro, ali em Coatis, pertinho de Resende, e que fizemos um livro porque o povo falou, nós precisamos de um livro que documente. Passa 20 o nome? Passa 20. Por que tem esse nome? Porque lá tinha um rio, o rio divide Rio de Janeiro com Minas Gerais. Uhum. E tinha uma balsa onde passava só 20 cabeças de gado, 1840, 50, até 80, só passava 20 cabeças de gado por vez na balsa que pagava o imposto. É lugar onde o Tiradentes, quando foi promovido a alferes, bem antes, lógico, bem antes dele morrer, ele trabalhava naquela região e essa barreira de cobrar impostos
Tem até gente que brinca, ó, esse maldito pedágio de hoje em dia nasceu por aqueles lados, onde a corte portuguesa cobrava, para não passar o ouro clandestinamente, nem em mercadorias, se pesava ali, se media, se contava, cobrava o imposto e tocava para frente. E foi lá em Passavinte, esse rio, então para passar tinha que passar naquela barreira ali e naquela balsa. E também tem outro, não sei, ninguém sabe se é folclore ou não, que história de umas moças que acharam uma imagem de santo lá que tinha que passar 20 vezes num córrego pequenininho lá para poder chegar nesse local onde é a cidade hoje. Mas é uma cidade que eu fiz questão de contar com muita pesquisa, deu 11 ou 12 livros, contando desde arraial, freguesia, vila, distrito e município emancipado de Aiuruoca, que pertencia à Liberdade, lá perto da região de Bom Jardim de Minas, indo para Pouso Alegre, aliás, para Juiz de Fora. Então, eu peguei, caí de cabeça lá, fiquei 3 meses só pensando nisso, escrevendo isso, e acabei já o livro. Agora estou pensando no outro já, que já está encaminhado. Então, e também você pode ver que tudo tem o veio histórico, né? Todos puxando para a história, porque a história me apaixona. Paixão tão grande quanto a paixão que eu tenho pelo rádio, pela importância do rádio. Porque ó, se você não trabalhar para deixar esse legado de alguma coisa, eu imagino que o meu legado do livro, que ninguém vai queimar, porque acho que não vai ter mais nenhum governante aí, que aqui não teve tanto, né? Mas lá, na época lá da Europa, da Alemanha, quando se fazia as fogueiras dos livros, porque não podia ler, porque não podia aprender. Então, olha que ponto chegou. Não tem mais isso. E quando eu acho que tem um livro histórico, quando tem um documento histórico, aquilo que eu te falei, Edgar, manda bala, continue com esse programa, porque não pode parar, não. Ó, isso aqui, imagina daqui 20, 30 anos, lógico que eu não vou estar aí, né? Vou viver 110 anos, eu queria viver 140, mas não sei que não dá. Do jeito que nós estamos hoje em dia, meu filho, não tem condições disso, não. Professor, tem um livro aqui que o senhor fez, A Televisão Fácil de Ver? Difícil de fazer. O senhor escreveu quando esse livro? Esse livro foi 85, 86. Eu lancei. O senhor continua com esse lema? Continuo. Continua. Ele continua e agora muito mais fácil de fazer. Agora peguei agora aqui, estou ao vivo, hein? Está ao vivo, tá. É um aparelhinho desse tamanho, ou pelo celular, pode falar. Quantos que não tem entrada aí? Qualquer está aqui, ó, falando do celular. Agora, que é fácil de fazer, é fácil de ver, difícil de fazer. Sim. Ó, que essa dificuldade, eu estava confundindo o ver com fazer aí, ó. Essa dificuldade, eu acho que esbarra no que estão se tentando fazer em termos de censura, que ela nunca teve, e que eu fiquei tão feliz na minha vida quando acabou a censura do país. Falei, que coisa linda, que maravilha. Quando a Constituição nova foi feita, quando você abriu espaço para a liberdade de expressão e ação, e começa a ver hoje como que essa liberdade de expressão está sendo utilizada. Então, isso tudo cai agora na televisão, aí a gente cai num debate que certamente não caberia aqui em 1 hora, 2 horas. Quando você falar, se você perguntar qual é a melhor televisão, qual a melhor programação hoje, eu ia ter muita dificuldade de responder. Porque eu ia te fazer 3 perguntas antes dessa. Você quer saber em qual gênero? No gênero de teledramaturgia, eu não tenho dúvida que é a TV Globo. Eu falaria sem problema nenhum. Porque ó, eu vi em vários países que eu fui lá, por exemplo, eu cheguei a ver, quando estava passando o Pai Herói, e era Portugal, naquela semana o Pai Herói estava sendo exibido em 128 países. Qual outro produto de outra empresa, que não a TV Globo, a Rede Globo, ou de outro país, que tinha um produto dela feito aqui, seja aqui no Vale, seja no litoral, mostrando o lado folclórico, religioso, sabe, o cotidiano do dia a dia, ou a Bahia com uma novela deles, né? Qual outra que faz com aquela qualidade? Eu não estou discutindo editorialmente aqui. Sim. Vou questionar muito se você falar, não, é jornalismo. É muito discutível, eu não saberia responder. Teria muita dificuldade. Mais mensagem aqui. O Miguel Leite. Boa tarde, ligar para você e para o meu amigo, colega de Bradesco, Agência Ferraz e também de jornal, o professor Nivaldo Marangoni. Forte abraço. Trabalha com o Miguel Leite. Miguelzinho, prazerzão. O Miguel lá no Diário de Mogi também colaborou com a gente muito. E lá no Bradesco de Ferraz Vasconcelos, que foi uma daquelas etapas da minha vida, que morava em Mogi, estudava em Mogi, corria de ônibus, Viação Ferraz, para Ferraz Vasconcelos,
e saía de lá 6h30, 7 horas, quando tinha problema no caixa, vinha para Suzano, resolver que tinha um subcentro aqui em Suzano, para não pagar diferença de caixa. Quantas vezes eu paguei sem ter pego nada, que a gente tinha aqueles problemas, porque aquele tempo foi no boom, quando o Bradesco tinha... Eu fui um dos 300 mil despachados do interior de São Paulo para São Paulo, quando o banco cresceu, foi a maior época de crescimento do Bradesco, fui um daqueles que veio lá do mato, da roça, do interior, para cá. Então eu fiz isso e o Miguelzinho estava lá. O Miguelzinho é gente fina, gosto demais dele. Um abraço, Miguel. Muito obrigado. Fábio também, o Fábio mandou aqui uma mensagem. Grande Marangoni, foi meu professor na faculdade, forte abraço. Fábio. A Odete Reis está mandando também um abraço para o senhor muito também. Prazer. Fernando Araújo está assistindo a gente aqui. É isso. Olha, eu sou muito grato, mas muito menos pela atenção de vocês. E você, em nome do Edgar, eu quero agradecer tantos e tantos alunos que passaram pela gente lá na faculdade, Edgar. Quantos vingaram, mas aqueles que não vingaram como jornalistas profissionais, que não desistam, que tem espaço para todos aqueles que são imbuídos de boas intenções e que sabem que a verdade tem que ser dita de alguma forma, e a sua conduta ela se deve ao seu profissionalismo, à sua forma de entender, ao seu berço, e aquilo que você tem que, acima de tudo, respeitar as instituições dentro daquilo que lhe dão de oportunidade. Eu acho que se fazendo assim a gente vai ser mais feliz, vai ter muito mais prazer para a vida e para o desempenho da profissão. Eu sou muito grato a muita gente e todo dia nas minhas orações eu agradeço a Deus ter me colocado no caminho gente do bem. Acho que muito mais gente do bem do que gente do mal. Eu sou grato à vida, a cada segundo da vida. Tá certo. Professor, estamos caminhando para o final. Queria muito agradecer aqui a sua presença, né? Ter aceitado o nosso convite, ter dado essa aula aí de história também aí pra gente, né? E de jornalismo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para o nosso internauta que nos acompanhou e nos verá depois também no canal do YouTube. Olha, a mensagem que eu deixo para o internauta é a seguinte: prestigie, lendo, vendo, assistindo, ouvindo, se possível, criticando com responsabilidade. Ligando para o jornal, ligando para a revista, ligando para quem que você queira, que você conhece, que é ligado a algum veículo de comunicação, e faça a sua crítica, mas a crítica decente. Coloque a sua versão, coloque o seu lado e colabore de alguma forma sendo uma fonte, porque sem você, telespectador, leitor, ouvinte, como é que nós vamos fazer? Nós não temos bola de cristal aqui na redação. Alguém tem que ligar para a gente e fomentar, que seja um buraco de rua, que através do buraco de rua ele pode virar cratera amanhã, sabe? Tem tantas oportunidades, formas, um projeto social importante. Leve, faça com que ele chegue até o ouvinte, até o leitor, porque é isso aí que vai dar a dinâmica de se inteirar, de se formar uma comunidade decente, uma comunidade que tenha menos dramas do que a gente merece. Eu acho que isso é muito importante. Resumindo tudo, que tenha profissionalismo, nós que estamos do lado de cá, do balcão, do lado da redação, do outro lado da linha telefônica, do outro lado do computador, que é o bendito aqui que está trazendo muitos problemas, está trazendo muitas coisas boas, está agilizando, está diminuindo distâncias, como o rádio diminuiu, como a TV diminuiu, mas que saiba usar essa ferramenta com respeito, com carinho. E, por favor, e por enquanto ainda, use máscara, lave as mãos e vamos continuar aí, tentando respeitar o distanciamento, porque eu ainda tenho muito medo dessa coisa que veio aí, que está atrapalhando a vida de muita gente. Eu sou muito grato pela oportunidade, você me agradeceu. Você não tem que agradecer nada, eu que sou grato pela oportunidade do contato novamente, do prazer de estar com vocês e com os ouvintes, alguns amigos que lembraram da gente aqui, e quantos queriam ligar, não podem, não sabem, mas eu sou muito grato. Você indiretamente, e Suzano principalmente, me ajudou muito. Eu sou muito grato a essa cidade. Tem muitas pessoas aqui que eu tenho muito respeito. Pessoas que eu deveria ter raiva, ódio, eu não tenho nem um mínimo. Eles com a raiva, com as críticas, com aquilo que fizeram, me ajudaram muito a crescer profissionalmente. E eu sou muito grato por tudo isso, de coração. Parabéns para vocês pelo veículo, pelo jornal, que continue, e pelos 60 anos. Que olha, eu não gostaria, eu gostaria muito aqui voltar aqui daqui 60, daqui mais 60, daqui 150, para contar um pouquinho mais da história, ou falar sobre a história. Porque, parabéns, porque 60 anos é uma vida muito longa e
importantíssima por aquilo que vocês deixam como legado para uma comunidade. Tá certo. Professor, obrigado pelas palavras, obrigado pela presença mais uma vez. Grato sou eu. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista, e até o próximo vídeo.